Na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, proteja e livre de todo o mal. E aí? Você já agradeceu a Deus por mais um dia de vida hoje? Pelas maravilhas que Ele fez, pelas maravilhas que Ele está por fazer. Obrigada a Deus por mais um dia de vida. Grandioso és tu, Santo Deus de Israel. Louvado sejas tu. Peço a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence, para que Deus possa falar com a gente imensamente hoje. Ei, pastora, não deu para entrar no outro, não. Tudo de bem. E agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecer por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele é na sua vida e por tudo que Ele há de fazer. Você já parou para pensar o quão maravilhoso é Deus que te manteve de pé até agora, aqui, até agora? Deus falava para mim, Suelen, vão entrar pessoas que precisam. Boa noite, Fernando. Vão entrar pessoas que precisam ouvir do meu amor, porque as circunstâncias trago dúvidas. Tudo jóia, graças a Deus, Fernando. E como eu sei que vai entrar pessoas aqui, porque Ele me fala? Lembra dos versos picados que eu falei? Mas primeiro vamos agradecer. Obrigada a Deus por mais um dia de vida. Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel, exaltado para todo sempre. Louvado seja o teu nome, que todos reconheçam que só há um Deus, que não há outro Deus além de ti. Eu me prostro hoje diante da tua presença, Senhor. Eu peço para que minhas palavras sejam jogadas todas por terra, que eu não venha convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos poder de convencer ninguém. Nós não temos o dom de convencer ninguém. Sabe quando você dá um conselho para uma pessoa e fala para ela assim, ó, se eu fosse você fazia assim, assim, assado? Não adianta. Eu costumo dizer que para conversas muito difíceis na minha vida, eu chamo a presença do Espírito Santo. Porque ela, sem dúvidas nenhuma, se eu não tenho o poder de convencer, o Espírito Santo tem. E aí Deus pediu, quando eu abri, Deus pediu para eu falar, para eu ler. E Ele virou para mim e falou assim, Suelen, leia essa passagem. Ponto de vista. A Bíblia é a carta de amor de Deus. Quem afirma que a Bíblia não é relevante para o nosso tempo, obviamente não conhece o autor. Essas pessoas leem a Bíblia como se ela fosse um livro de contos ou uma lição de história. E não fazem ideia do que há por detrás dos seus textos. Não ouvem a voz do pastor, pois não se tornaram suas ovelhas.
Mas nós, incomodando, mas nós que mergulhamos na palavra, que nos aprofundamos cada vez mais em seus ensinamentos, conhecemos o seu poder. Apreciamos a Bíblia como uma carta de amor. Lemos sua palavra. Glória a Deus, eu sempre erro, né? Eu não posso ficar. Lemos a sua palavra repetidamente porque desejamos nos aproximar do seu autor. Nos relacionar com ele e saber tudo ao seu respeito. Queremos entender o que ele pensa. Ansiamos ouvir a sua voz mais uma vez em nossa mente e sentir seu toque. Quando desejamos as mesmas coisas que Deus, aprendemos a nos deleitar desse modo em sua carta de amor, a Bíblia. Uma carta de amor vinda de alguém que não amamos não faz sentido. Não nos comove. Amar a Deus é a chave para receber todas as mensagens da sua carta de amor. Porque amo a Deus, ouço sua voz falando comigo quando leio sua palavra. Quando a leio com frequência, suas palavras fazem morada em meu coração e me vivificam. Você já ouviu aquela parte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Já ouviu isso? E aí, o que eu quero dizer com isso? Nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Como eu alimento o meu corpo? Comidas saudáveis, fazendo exercícios, cuidando de mim, cortando um cabelo, e eu vou cuidando de mim, porque aí eu vou alimentando também, cuidando do templo e morada do Espírito Santo. Nós sabemos de tudo isso. Mas quando você estiver fraco, e quando eu falo fraco, não é fisicamente, é espiritualmente. Quando você estiver fraco espiritualmente, a palavra de Deus te vivifica. Ela vivifica o teu espírito. E eu digo isso com toda certeza, porque muitas vezes, quando eu estava fisicamente fraco, Deus me levantou através da tua palavra. E a força que vivia e a força que habitava em mim era a força dele, não era mais a minha força. Você nunca se perguntou como às vezes você está tão cansado, tão exausto mentalmente, tão exausto fisicamente? Como é que você consegue levantar mais um dia? Como é que você consegue se sustentar de pé mais um dia? Como é que mesmo cheio de promessas e as promessas não se cumprindo, você consegue acreditar mais um dia de que vai ser diferente, de que vai ser melhor?
é Deus, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando estamos fracos, é quando a força dele se aperfeiçoa. Um segredo para você. Outro texto bíblico muito lindo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Subirão, não se cansarão. Mas como é que eu faço para que a minha força seja renovada? Confia no Senhor. Espera no Senhor. Eu poderia esperar tantas coisas dos homens, mesmo sabendo que alguns deles têm tanta boa vontade, a gente sabe disso. Não vamos ser ingratos. Mas se eu esperar no homem, que é fraco e caído, assim como eu, é difícil a minha força ser renovada. Mas quando eu confio no Senhor, isso é uma palavra de afirmação. É isso que Deus diz que vai fazer. Quem fala não sou eu, quem diz é Ele. Temos sim diversas palavras de exortação, palavras que às vezes nos confrontam, palavras que às vezes dão aquele cutucão na gente, mas é tudo por amor, porque Deus corrige aquele que Ele ama. É um pai corrigindo um filho que ama, né? Vamos continuar. A carta de amor de Deus nos guia. No teatro, as luzes da ribalta, os refletores colocados a nível do piso do palco, ajudam atores a se localizar e não cair na parte reservada para a orquestra. Deus proveu uma iluminação semelhante para nós, a fim de não cairmos. Quem já leu a Bíblia inteira várias vezes, precisa cuidar para não pensar que a luz do ano passado, do mês passado, ou até mesmo de ontem, é suficiente para nos manter seguros em nosso caminho nos dias de hoje. Também não podemos ler a palavra de Deus uma única vez e colocá-la de lado, como fazemos com um livro qualquer. A luz que recebemos de sua palavra deve ser renovada, revitalizada e reestabelecida firmemente a cada dia. Então é um contato contínuo, é algo contínuo. Todos os dias eu preciso estar alimentando a minha alma, todos os dias eu preciso estar em contato com Deus, agradecendo por coisas que Ele fez, por coisas que Ele não
fez, por coisas que Ele há de fazer. Eu preciso ter esse contato com Deus. Deus chama a gente para poder ter intimidade com Ele. E intimidade com Ele é muito mais do que ter intimidade com Ele dentro da igreja. Porque dentro da igreja, onde a chama está acesa, é muito fácil ter contato com Deus. E fora, e quando nós estamos no nosso quarto, aonde ninguém nos vê, quem é que nós chamamos para nos socorrer? Quem é? Porque podemos ter centenas, milhares de amigos, mas tem um que nunca vai nos abandonar. Tem um que nunca vai nos deixar. E para que ele reconheça a sua voz, é necessário. Você já pensou, por exemplo, quando você pega uma criancinha para poder cuidar dela, você já reparou que pegando essa criancinha para cuidar dela, se você ficar durante um determinado tempo sem conversar com aquela criancinha, talvez aquela criancinha nem te reconheça. Mas se todos os dias você falar com aquela criancinha, todas as vezes você cantar para aquela criancinha, quando a sua voz for acionada no gatilho positivo dessa criança, ela vai relembrar de você. Não tem como a gente querer que Deus reconheça a nossa voz, sendo que nós não falamos com Ele. E não precisa simplesmente estar dentro da igreja para falar com Deus. Quando o véu foi rasgado, quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus e seus pecados antigos, meus e seus pecados dos seus antepassados, dos meus pecados e os pecados dos antigos, dos que a gente iria cometer, do que a gente ainda não cometeu, do que a gente comete. E quando a gente entende que esse véu foi rasgado e que eu tenho livre acesso para falar com Ele aonde quer que eu for, a minha intimidade é acionada. E não é só no dia da aprovação. É no dia da bonança também, é o dia que eu tô bem. É o dia que eu recebi uma notícia alegre. Vira para Deus e fala: "Ó, Senhor, hoje aconteceu isso e isso na minha vida. E eu tô tão feliz. Tô feliz porque sinto a sua mão em tudo. Tô feliz porque eu vejo o seu cuidado nas mínimas coisas. Senhor, não deixe com que eu me acostume, que eu nunca me acostume, na verdade, com os seus milagres. Que os milagres pequenos e os milagres grandes sejam um motivo para eu te adorar da mesma forma. Me faz ver, Senhor, e tirar um lado bom de todas as coisas que acontecem na minha vida, mesmo que sejam negativas. Me ajuda, Deus. Hoje eu reconheço que sozinho eu não consigo. Me ensina a te colocar em primeiro lugar da minha vida.
Me ensina a amar o meu irmão. Tira as teias do preconceito, do pré-julgamento. Vira esse espelho hoje para mim, Senhor, e que eu possa me ver com todas as minhas falhas e imperfeições. Hoje você não sai dessa live. Escuta o que eu tô te falando. Eu profetizo em nome de Jesus. Hoje você não sai dessa live vendo mais os defeitos dos outros. Esse espelho ele vira e ele vira para você, para que você comece a rever os seus conceitos, para que você comece a rever aonde é que falta, aonde é o degrau que você está precisando pisar, para que você seja mais humilde, para que você seja mais grato, para que você seja mais entendedor da palavra, para que você entenda com empatia o que é viver na pele de um irmão que você julga. Reveja os conceitos. Não adianta eu cumprir toda uma Bíblia se eu não sei amar o meu próximo. Não adianta cumprir toda uma Bíblia se eu não sei me colocar no lugar do meu próximo. A paz, Ana. Deus abençoe e conforte seu coração, viu? Que eu possa me ver, que eu possa entender onde é que eu tô errando. Me ensina o princípio de tudo, Senhor. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu te peço, Senhor, para que me ensine a me amar primeiro. Porque se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? E quando eu falo o próximo, não é só aquele que faz tudo o que a gente quer. É o próximo atribulado que te atribula também. É tão fácil, né? Talvez se a gente tivesse menos apontadores de dedo. Se a gente estivesse vendo pessoas que... Se por um dia a gente pudesse se colocar no lugar de quem a gente julga. Será que talvez a gente sairia com o mesmo pensamento? Eu quero transpirar, Jesus. E o que tu quer? Quero que todas as pessoas que já cheguem a mim sintam a presença de Deus. Independente de aparência, independente de cargo ou não cargo, eu quero ser aquela pessoa que transforma o dia de uma pessoa melhor, que traz alegria para a vida de uma pessoa, que consegue tirar uma pessoa de cima da cama somente com uma palavra. É logicamente que eu não tenho esse poder, mas o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, tem esse poder nele, e ele pode fazer com que isso transpareça em nós. Eu quero ser aquela pessoa que, quando todo mundo não escuta, eu quero ser aquela pessoa que escuta.
Que eu seja usada diversas vezes para poder tirar pessoas de cima de uma cama, para poder tirar pessoas de fazerem besteira com a vida. Ai, glória a Deus. Que eu consiga sentir a dor do meu próximo, sabia? A gente precisa ser mais ser humano. O que o Senhor está tentando me ensinar com isso? Com tudo isso que eu estou aprendendo, com tudo isso, com isso que está acontecendo na minha vida, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Qual é o propósito de tudo isso? Porque Deus não faz nada na nossa vida sem ter um propósito, sem ter um porquê. Que sejamos muito sem dúvidas nenhuma. E através do testemunho da tua filha, né? Que é um testemunho seu. É um legado seu para você levar. E você sabe disso. Que eu te vejo em muitos lugares testemunhando quem foi essa menina que lutou até onde podia. Quem acompanhou a história dela sabe, sim. E a sua, Beatriz, boa noite. E a sua como mãe, um papel perfeito, digno de aplausos. Que Deus possa consolar o teu coração. Que você possa entender o que tem atrás disso para você aprender. O que tem por trás disso. É logicamente que eu acho que eu jamais conseguiria sentir, eu não teria forças para sentir a perda de um filho. Eu acho que não. Mas tem mães que são guerreiras. Eles falam que a gente nunca tem uma luta maior do que a gente não pode carregar, né? Tem mulheres que são... Dentro disso tem propósito, sem dúvidas nenhuma. Glória a Deus. A carta de amor de Deus nos defende. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, refutou todas as propostas do inimigo com a palavra de Deus. Mateus 4:4. Se o próprio Filho de Deus recorreu às Escrituras desse modo, certamente devemos fazer o mesmo. A única maneira eficaz de dissipar as trevas do engano é ter a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, em nossos lábios. Ela é a espada de dois gumes, mais poderosa do que qualquer outra arma que a oposição possa usar contra nós. Quem não precisa dessa proteção? Quando o inimigo tentar te acusar, responda para ele na luz da palavra. Responda para ele na luz da palavra. Certamente ele irá se silenciar. A pessoa que de fato
está lutando contra a gente, né? Porque Deus fala que a luta de fato não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Então, quando às vezes que alguém se levanta contra você, não pense que é aquela pessoa. É algo por trás dela. Porque às vezes tem pessoas que não vão com a tua cara simplesmente por você existir. E você precisa entender que não é essa pessoa. É por isso que você não sabe explicar que uma pessoa... Você chega num lugar, uma pessoa não vai com a sua cara, sendo que ela nunca conversou contigo. Sendo que ela não conhece o terço da sua história. O terço da sua história com Deus. E aí vem jogando pedras, vem apontando. E o que Jesus fez? Sabedoria. A sabedoria de Jesus é incrível. Ele rebateu a Satanás e Satanás foi obrigado a se retirar. E aqui, ó. A carta de Deus nos dá esperança. Mesmo nos momentos mais desesperadores de nossa vida, a palavra de Deus nos ilumina e conforta. Se você está desesperada e desesperado, enfrentando perdas, enfrentando enfermidades ou tentações, torne a palavra de Deus uma presença constante em sua vida. Deixe-a fluir por todo o seu ser e vencer todos os seus desesperos. Anseio pelos ensinamentos de Deus como quem anseia por alimento e água. Mergulhe nas Escrituras como quem mergulha numa piscina. Avista a palavra de Deus como quem veste uma roupa. Entrelace com a sua alma para que ela se torne parte do mais profundo do seu ser. Então, ao invés de arrastar mais os pés ao longo do caminho, você dançará nas luzes da ribalta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra linda, Senhor. Não é levar ao pé da letra. Se a gente fosse entender que pegar a palavra é muito mais do que você ler, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, é muito fácil. Leia esse versículo e você, como ser humano, sem a instrução do Espírito Santo, você vai entender que não só de pão, né? Se você ser inteligente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a Bíblia. É isso aqui, é a palavra de Deus. Então, quer dizer, não só a palavra, não só a comida é necessário para você viver, mas a palavra de Deus também, porque às vezes, quando você está fraco, quando você está sem esperança, quando você está triste, tem coisas que às vezes vêm me trazer tristeza, vêm tentar me trazer tristeza, porque eu também sou ser humano. E aí, às vezes, eu olho... É isso aí. E aí, o que acontece? Quando você entende profundamente o que Deus quis dizer com isso, porque eu não li a Bíblia porque eu não entendi a Bíblia. Eu não entendi a Bíblia da forma como era para se entender. Eu não tenho vergonha de dizer quantas pessoas estão longe da Bíblia porque não conseguem entender a Bíblia. Quantas pessoas não leem a palavra porque elas não conseguem entender a palavra? Isso! E aí, quando você for ler a Bíblia, Senhor, fala comigo. Eu sempre falei muito simples com Deus. Senhor, fala comigo. Mas não da forma que eu quero entender, mas da forma que o Senhor quis passar. Porque é muito mais profundo. Por exemplo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quer dizer, é muito mais profundo que isso. É você resumir
colégio, por exemplo. Quando você vai para o colégio, eles te dão um texto para você ler. E dentro desse texto você resume. E aí imagina depois desse resumo, se você precisasse fazer mais um resumo do que o professor já deu para você ler. E depois do resumo, você tivesse que fazer mais um resumo para tornar aquele texto menor. Eu vou ler para você aqui, ó. Só para você ter uma ideia do que eu tô te falando. Não levar a palavra tão ao pé da letra, mas aprofundá-la. Ó. Não é só o Google, não, mas Deus também. O que Jesus queria dizer com isso? Tá mostrando aqui, ó. Segura essa internet, Senhor. Ó. O contexto da frase no deserto. Após a primeira tentação do pão, o diabo levou Jesus até o ponto mais alto do templo de Jerusalém e desafiou se jogar-se de lá. O argumento da tentação foi puramente espiritual e distorcido, que os anjos protegeriam Jesus para que ele não machucasse os pés nas pedras. Jesus recusou a provocação citando: ele ensinou que fé não é presunção. Confiar em Deus é diferente de criar uma situação de perigo desnecessária apenas para forçar uma intervenção divina. Deus não é um servo. Não se deve manipular a palavra de Deus para benefício próprio ou para satisfazer o ego. Soberania é de Deus. O ser humano deve obedecer a Deus e não exigir que Deus prove a si mesmo em todo momento. Durante o êxodo, o povo de Israel ficou sem água e começou a murmurar contra Moisés e duvidar se Deus estava realmente com eles. Eles exigiram uma prova material da presença divina. Aquela atitude de rebeldia e desconfiança foi classificada na Bíblia como tentar a Deus. Jesus escolheu viver pela confiança absoluta sem precisar de demonstrações teatrais do seu poder. Amém? Consegue me entender? Tem resumos de resumos. Quando você tirar uma passagem na Bíblia e te chamar a atenção, vá para o Google, vá para outros tipos de teologia e vai estudando todos os tipos de livro que você puder, para você conseguir entender o que Deus quis dizer com isso. É entrar dentro da palavra de verdade, sabe? Eu vejo lendo só superficialmente, porque é isso, é aquilo, mas no real é muito mais profundo do que a gente se imagina a palavra de Deus. São tesouros escondidos. Quando Deus fala de tesouros escondidos, é porque eles estão realmente escondidos atrás da palavra. E o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. A Bíblia é uma carta de amor. Você consegue me entender? Sendo uma carta de amor para você, você consegue também pedir a Deus que faça. Reconhecer que Deus ainda faz. Assim dizia Jó, se ele fizer,
Ele é Deus e se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. A soberania de Deus não está em pauta quando o nosso milagre não acontece. A pastora falava: quem é você quando você não recebe aquilo que você pediu? Você ainda continuaria amando Deus da mesma forma? Se Ele não trouxesse um relacionamento que você pediu? Se Ele não trouxesse o motivo das suas orações de anos? Será que mesmo assim Ele continuaria sendo Deus na nossa vida? Ou a gente desistiria? Largaria a igreja, largaria a Bíblia, largaria tudo, só para viver aquilo que a gente quer, porque Deus não é e não foi, Ele não é o nosso capacho, Ele não é obrigado a fazer o que a gente quer, Ele faz por misericórdia. E se no final dessa resposta você disser para mim: eu ainda continuo amando Deus da mesma forma, eu te informo lindamente que você está num excelente caminho. Não são as dores, nem as aflições. O que será? O que pode nos afastar do amor de Deus? O que pode nos afastar do amor desse Todo-Poderoso? De um Senhor que não precisava nem de mim, nem você, mas mandou o Filho dele isento, sem pecado, para poder pagar por mim e por você, que às vezes nem tão bom a gente é assim. Será? Virou, né? Será que ele precisaria ter mandado Jesus? Ele não precisaria ter mandado Jesus, mas ele quis fazer. E agradecemos todos os dias. Senhor, linda palavra. Quem somos nós para que fique registrado há 2000 anos, muitos anos atrás, 2000 anos atrás, que Jesus foi antes de Cristo, 2000 anos atrás, fosse escrito uma carta pra gente que perpetuaria até hoje, que nos ensinaria a nos defender, que nos ensinaria a amar o próximo, que nos ensinaria que o Senhor mesmo que a gente não merecendo, o Senhor ainda instrui que nós recebemos mal porque pedimos mal. Cláudia, boa noite. Lindo, né? Que lindo. Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel. Te agradeço sempre quando eu posso, Jesus Cristo, que todos os dias sejamos parecidos com você. Que
Que todas as nossas atitudes levem a você. Tu dizes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz isso, ele diz, não tem como você vir ao Pai sem seguir os meus passos, sem amar o seu próximo, sem perdoar aquele que te machucou, sem atirar a pedra naquele que merece a pedra às vezes. Mas Jesus preferiu acolher. Ele viveu aqui. Ele passou por tudo o que nós passamos. E ele poderia ter atitudes horríveis e péssimas. Mas não. Foi entre os dois caminhos, o bem e o mal, e ele escolheu. Pela sua soberania, ser bom até o fim das vidas dele. Sejamos mais parecidos com Jesus. Que nós entendamos o amor imenso que ele tem pelas nossas vidas. Obrigada, Pai. Boa noite. Nós estamos aqui na sua presença e sabemos aonde está 2 ou mais reunidos no seu nome, e aqui tu disse que está. Te louvamos e te agradecemos por todos os livramentos vistos e não vistos. Te louvamos e te agradecemos pela sua bela carta de amor. Te louvamos e te agradecemos por Jesus Cristo, pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo derramado por nós na cruz. Obrigada, Senhor, pelas tribulações. Obrigada, Senhor, pelas palavras de ofensa. Obrigada, Senhor, pelas palavras de carinho. Obrigada, Senhor, por tudo. Por nos permitir estar aqui mais um dia para poder agradecer. Porque tu és maravilhoso. Que todos reconheçam que só tu é o Senhor. Que todo joelho se dobre diante da sua presença, reconhecendo que só tu é o Senhor. E que não há outro além de ti. Muito obrigada, meu Deus. Amém. A bela palavra foi hoje, foi essa. Que Deus te abençoe, te proteja e te livre de todo o mal, trazendo para você uma noite de descanso, confortando os corações que precisam ser confortados, consolando os corações que precisam ser consolados, e que Ele possa fazer maravilhas na sua vida, que você possa testemunhar, não para minha honra e glória, porque eu não sou nada, mas o Deus que a gente serve é tudo, viu? Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Da próxima vez eu volto. Deus abençoe. Um aviso. Amém, pastora. Esse Facebook vai ser excluído. Eu só entrei nele hoje porque todos eles, Suelen e Oliveira, serão excluídos. E eu tô apagando todos eles. Mandei até solicitação para algumas pessoas, como Igor Oliveira, porque já me pronunciei sobre isso, sobre a questão da minha transexualidade. E estou apagando todos os Facebooks da Suelen Oliveira, ok? E é isso. Quem quiser procura lá.
Quem quiser continuar seguindo o ministério, procura lá, que será muito bem-vindo. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Daqui a 30 dias as minhas contas serão todas excluídas. Amém? Deus abençoe.